palavra do Senhor, ela nos diz assim, em Apocalipse 2, capítulo 1. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o seu trabalho, e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. E sofrestes e tens paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal. Não tirarei o lugar o teu castiçal, se não te arrependestes. Tens, porém, isto, que aborrecestes a obra dos nicolaítas, os quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Senhor, estamos aqui reunidos na Tua presença, Pai. Pai, eu peço que o Teu Espírito fale por meio de mim. Eu peço que o Senhor esteja, Pai, neste lugar, como o Senhor já está presente aqui conosco, Pai. Que essa mensagem, Pai, penetre o coração das almas aqui que vieram buscar ao Senhor, porque Te amam, Pai. Saíram das suas casas logo cedo. Estão aqui dispostos a ouvir, Pai, uma palavra de alimento, para que elas saiam daqui mais encorajadas, Senhor. Que o Senhor use o pregador desta manhã e que o Teu Espírito fale conosco por meio da Tua palavra. Amém e amém. Meus irmãos, o tema que eu quero trazer hoje é volte ao primeiro amor. Que nós viemos amar a Cristo com todo o nosso coração e com toda a nossa alma. Pois bem, o apóstolo João, ele escreve essa carta, inspirado por Cristo, para a igreja de Éfeso. João, ele estava preso na ilha de Patmos por volta do ano 90. O apóstolo João, ele ficou ali preso, ele era o último dos apóstolos, e o imperador da época, Domiciano, manda ele para a ilha de Patmos, achando que ele iria acabar com o cristianismo naquela época, achando que o cristianismo ali iria ser sepultado, porque o último apóstolo vivo ainda estava na igreja de Éfeso. E é dito que o apóstolo João foi jogado num caldeirão fervendo a fogo, a óleo quente, e mesmo assim Deus fez um milagre. Não contente com isso, Domiciano manda ele para a prisão de Patmos. Era uma ilha que ficava isolada na Ásia Antiga, onde ali ficavam os piores prisioneiros, os piores assassinos, e ali foi o apóstolo João enviado. Só que se você for analisar o contexto da mensagem, quando Domiciano quis acabar com o evangelho, ele impulsionou mais ainda o evangelho, porque lá na prisão o evangelho de Deus era pregado. E nós ficamos sabendo por meio de historiadores que as pessoas ali eram convertidas, e dizem que as cartas de João saíam daquela ilha de Patmos por meio de soldados que se converteram ao cristianismo, e a mensagem era levada às igrejas. A mensagem era expressa ainda e o evangelho não acabava, continuava sendo pregado. Isso nos mostra, meus irmãos, que o evangelho de Cristo, ele nunca vai acabar, ele sempre vai prosperar. O evangelho de Cristo, por mais que pareça que a situação ali está no fim, pareça que as coisas estão acabando, Deus sempre dá um jeito de a mensagem de Deus ser expressa e pregada por todos os lugares.
Eu imagino aquelas igrejas ao redor da Ásia, Éfeso, Galácia, ali tristes, porque o último dos apóstolos havia sido preso e eles ficaram esmorecidos, ficaram tristes. Só que nós vemos que lá na prisão onde João estava preso, Deus ali dá uma revelação e ele leva João até um encontro tremendo com Deus, com Jesus ali naquele momento. E ali João escreve aqueles relatos e a carta chega a todas as igrejas. E eles veem que Deus ainda estava com ele e que o Evangelho seria pregado a todos os lugares, a todos os cantos, como a promessa foi dita em Atos 2, de Jerusalém, de Antioquia e até os confins da terra. E aqui estamos hoje. A mensagem de Deus, ela sempre será expressa. Por mais que hoje vivemos tempos ainda sombrios, vemos ainda hoje uma espécie de nuvem escura, porque nós vemos hoje pastores, igrejas até sendo queimadas. É lógico que não se compara à perseguição do primeiro século, mas nós já vemos uma pequena nuvem escura lá no fim, e nós não devemos temer, porque nós vemos na história da Bíblia e no decorrer da história da igreja, a igreja sempre se manteve de pé e sempre vai se manter de pé. E agora nós vemos que João, ele escreve essa carta aos Efésios, à igreja de Éfeso. Essa igreja, ela era uma igreja que ficava numa grande cidade da Ásia Menor. Ali habitava cerca de 300.000 habitantes. Para vocês entenderem, eu fazendo essa analogia, a cidade de Osasco tem uma média de 600.000 habitantes, 612, devido ao último censo, se eu não me engano. Então era uma igreja com metade, era uma cidade mais ou menos com metade de Osasco, vamos assim dizer. Se você pegar mais ou menos do centro até a zona sul de Osasco, metade de Osasco voltando, então era uma cidade muito grande, uma cidade portuária. Era uma cidade onde ali nós tínhamos o templo da deusa Diana, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Era um polo comercial, uma cidade de primeira categoria. É dito entre os historiadores que ela era similar a Alexandria e a Antioquia, e era um grande polo comercial, e ali foi plantada a igreja de Éfeso pelo grande missionário apóstolo Paulo. Paulo, ele pregou ali, e ali o poder de Deus começou a crescer. Foi mais ou menos há 40 anos antes de João enviar a carta aos Efésios. 40 anos antes, Paulo já estava ali pregando o Evangelho das boas novas, e ali as pessoas eram convertidas. É dito que as pessoas pegavam os livros de feitiçaria e jogavam nas fogueiras. O poder de Deus crescia ali, as pessoas eram convertidas, e ali a mensagem de Deus era expressa por meio do apóstolo Paulo. Só que agora, passando o tempo, depois de 40 anos, João escreve para aquela igreja, a qual pastoreou também. Aquela igreja a qual João está escrevendo a carta já é uma outra geração. Já havia se passado 40 anos, e nós sabemos que a expectativa de vida do primeiro século não era tão alta como a de hoje. Então já eram outras pessoas, já eram outra geração, já era uma outra igreja, já eram outras pessoas ali. E João escreve aquela igreja. E agora nós vamos expor a mensagem, depois dessa introdução, entender o motivo a qual João ele escreve essa carta. O primeiro ponto que eu quero frisar aqui é que o noivo nos dá a segurança da salvação. Isso é um fato e uma verdade. Repare comigo, nos versos de número 2. Eu sei das tuas obras. Do verso de número 1. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Algumas traduções está que ele converte na tua mão, e aqui está que ele tem a sua destra, a sua mão direita. O que ele quer dizer isso? Significa
que Deus, que Jesus Cristo, Ele tem a igreja de Deus na sua mão. O interessante é que algumas traduções está, Ele conserva na sua destra, na sua mão direita. E o sentido de conservar significa que Ele guarda. Eu não sei se alguém já foi no mercado e existem aqueles ovos em conserva, né? Ali você conserva aquilo, você guarda para ser saboreado depois. A igreja de Cristo, ela é conservada, meu irmão. Está segura, está guardada em Cristo. É por isso que nós vemos que o Evangelho não acaba, ele não termina. E quando Jesus voltar para buscar uma igreja santa, lavada e remida, ela vai estar conservada. Deus conserva a tua vida, a minha vida, porque Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. A igreja de Cristo, por mais ataques que ela receba desde o primeiro século, desde o período da patrística, desde a história da igreja, desde a época da reforma protestante, desde a época do período moderno e pós-moderno agora, Deus conserva a sua igreja. Ele nos conserva porque Ele nos tem guardado em sua mão, meus irmãos. Ele nos conserva. E mais um ponto que nós vemos que o noivo nos dá a segurança e que Ele está conosco, preste atenção aqui no primeiro verso ainda, na parte B, que ele diz aqui: isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas. E agora nessa parte, frise bem essa parte, ele diz que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Jesus Cristo, o Deus que morreu por nós naquela cruz, Ele anda no meio da igreja. Jesus Cristo, Ele está aqui conosco agora. Ontem no estudo que nós estávamos conversando, eu citei que Deus, Ele não criou o mundo como a visão deísta crê, que Deus veio, criou o mundo, mas não tem relação conosco, não. O Espírito Santo de Deus, Cristo, Ele está aqui conosco no meio dessa igreja. Nós precisamos ter fé nisso, meus irmãos, que Cristo, Ele opera, Ele anda no meio da igreja, Ele fala conosco. Deus, Ele é um Deus que Ele faz milagres, Ele transforma. Deus é um Deus que Ele ainda opera no meio da igreja. Precisamos ter essa fé, essa convicção, que Deus ainda trabalha conosco, Ele fala no nosso coração, Ele transforma, Ele opera milagres sim, se Ele quiser, se for da vontade dEle. Ele faz coisas sobrenaturais. A palavra do Senhor nos diz que Ele andava no meio da igreja, isso é maravilhoso. O Cristo que morreu há 2000 anos atrás, Ele está aqui agora. Meus irmãos, isso é maravilhoso. Ele está aqui conosco. Isso é um fato verídico. Nós precisamos cravar isso no nosso coração, entender que Jesus, Ele anda no meio da igreja, Ele está aqui, está aí conosco. Porque Mateus 13:44 diz que o tesouro escondido foi nos revelado, a graça de Deus foi nos mostrada, e o Espírito Santo está do nosso lado, isso é magnífico. O mundo não tem esse Cristo, mas nós temos Ele que anda aqui no meio dessa igreja, fala conosco, é poder de Deus para nós, Ele anda no meio da igreja. Mateus 18, capítulo 20, vai dizer: onde estiver 1 ou 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei. Quando você está na sua casa, fazendo uma devocional, orando a Deus, ali o Espírito Santo, Ele está com você. O poder de Deus, Ele é magnífico. Meu irmão, quando você está no trabalho, quando você está fazendo o evangelismo, ali Deus está com você. Nós precisamos ter essa convicção de que o Espírito Santo, Ele anda conosco, Ele anda no meio da igreja, e não só na igreja local, mas Ele anda em todos os lugares. Quando nós reunimos-nos no domingo aqui para cultuar a Deus, nós não viemos por um mero espetáculo, nós não viemos apenas ouvir os cânticos, ouvir os testemunhos, ouvir o pregador, não, nós viemos porque Cristo anda no meio da igreja, como está expresso aqui na palavra do Senhor. E agora mais para frente nós vamos ver no verso 2, se você acompanhar aqui comigo. O verso 2, ele traz um segundo ponto. O primeiro ponto é que o noivo nos dá segurança e anda no meio da igreja. O segundo ponto, verso 2 e 3, o noivo, ele elogia a sua igreja. Isso é maravilhoso, acompanhe comigo. Eu sei das tuas obras e do teu trabalho, e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus,
e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentiroso. Olha que maravilha, Jesus ele desce à igreja, ele diz para a igreja que ele está feliz com a sua igreja, num certo sentido, ele traz um elogio à sua igreja, ele diz, a igreja de Éfeso, ou Efésios, vocês são uma igreja sadia, glória a Deus por isso, vocês são uma igreja saudável teologicamente, e glória a Deus por isso, vocês têm discernimento de espírito, isso é muito bom, igreja de Deus, isso é muito saudável. Ele vai dizer ainda que a igreja de Éfeso sofreu muito por Cristo. Olha o que ele diz aqui, não pode sofrer os maus e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, verso 3, e sofrestes e tens paciência e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Ela era uma igreja que trabalhava, ela era uma igreja militante, militava pela causa, uma igreja teologicamente saudável, discernimento de espírito, sofria pelo evangelho de Cristo. Como eu disse, a igreja de Éfeso foi fundada há 40 anos atrás, antes de João escrever essa carta, e há 40 anos atrás a perseguição era mais intensa ainda, porque o imperador da época era o imperador Nero. Então você se intitular cristão, ter esse título, dizer eu sou cristão, era motivo de ter a sua cabeça numa bandeja para ser servida aos cachorros. Então por isso que ele frisa isso, vocês sofreram pela causa do evangelho. Ele está dizendo aqui, desde a sua fundação, os efésios suportaram perseguição por se intitular cristão na época. Isso era uma sentença de morte. Mais ainda ele diz, vocês suportaram os falsos apóstolos. Mais para frente ele vai intitular, dar um nome a essas figuras que eram os nicolaítas. Esses homens, eles iam nas igrejas, se intitulavam apóstolos, tentavam se infiltrar no meio da igreja, pregar um evangelho que não era o evangelho de Cristo. Esses nicolaítas, eles diziam que quanto mais você pecasse, mais a graça de Deus, ela alcançava você. Era uma heresia da época. E a igreja de Éfeso, quando esses homens vinham pregar na igreja, eles diziam, aqui não. Aqui nós temos uma teologia saudável. Meus irmãos, isso é algo que nós temos visto nos dias de hoje. Muitos homens passam em igrejas, chegam dizendo que são apóstolos, pregadores do evangelho, tentam se infiltrar no meio da igreja, recebem convites, vêm de todos os cantos querendo pregar o evangelho de Deus, mas a mensagem que sai da boca deles não é uma mensagem santa, mas é a voz do dragão. Hoje nós temos isso no século 21, isso acontecendo há 2000 anos atrás, acontece hoje, mas Deus diz que a igreja de Éfeso, ela era sábia, ela tinha o discernimento de saber o que era a mensagem de Deus e o que era a mensagem falsa, o que não era uma mensagem santa, pura. Esses dias, eu conversando com o pastor Ananias, e eu fiz uma pergunta que eu tinha uma dúvida, e eu perguntei, pastor, o que é ser um mensageiro ou um pastor itinerante, que existem hoje vários e vários, e ele me deu um esclarecimento, porque isso não é bíblico teologicamente falando. Homens que saem de igreja em igreja pregando o evangelho, não têm identidade com a sua própria igreja. O que esses homens querem, meus irmãos? Eles querem apenas status e fama. Eles não querem servir a Cristo como a palavra de Deus nos mostra. E isso acontecia há 2000 anos atrás, e acontece hoje, nos dias de hoje. Eu temo que muitas igrejas não têm esse sentimento, essa teologia saudável, não têm esse discernimento de espírito. Meu irmão, nós devemos ser como os bereanos. Os bereanos, aqueles homens que quando Paulo foi pregar o evangelho, eles abriam o livro e olhavam o que Paulo estava pregando, eles olhavam, olha, está na Bíblia, ele é um homem de Deus, nós precisamos ter esse compromisso com Deus. A igreja de Éfeso tinha isso. A igreja de Éfeso era uma igreja findada na palavra, nos dons espirituais, discernimento de espírito, teologia saudável, igreja militante. É por isso que Deus, ele elogia a igreja de Éfeso. Isso é muito bom. Precisamos ter esse compromisso.
Esses dias eu estava trabalhando e eu fiquei pasmo, eu comecei com a Paula, trabalhando, para quem não sabe, os irmãos, eu trabalho de motorista, e entrou 2 casais atrás do carro, e eles eram crentes, eram de alguma denominação, eu não me lembro, e eu ouvindo a conversa, eles diziam assim, o casal um falando para o outro, olha chamando ela de esposa, né? Tem um pregador que veio do Nordeste, está aqui em São Paulo, eu não o conheço. Simplesmente assim. Mas eu vou convidá-lo para vir na minha igreja, meu irmão. O que é isso? Isso acontece nas igrejas hoje. Você trazendo pessoas que você não conhece para pregar o evangelho. Isso acontecia na igreja. Os nicolaítas, eles eram assim, eles chegavam na igreja de Corinto, de Éfeso, de Antioquia, se intitulavam apóstolos. Algumas igrejas acatavam esses irmãos, e esses irmãos entravam dentro da igreja e faziam um reboliço na igreja. Acontece hoje, mas Deus ele nos dá uma esperança e diz que a igreja de Éfeso era saudável para a glória de Deus. Uma igreja que tinha discernimento, que pregava o evangelho, a sã doutrina ainda estava enraizada. Isso é um excelente elogio vindo de Cristo. Porém, no verso 4, nós temos uma exortação da parte de Deus. Acompanhe comigo. O verso 4, ele diz assim: tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Só até aí. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Como eu disse, a igreja de Éfeso era uma igreja sadia, uma igreja teologicamente boa, uma igreja que tinha discernimento, que sabia discernir o que é certo, uma igreja que recusava os falsos apóstolos. Mas o que nós vemos é que, ao decorrer do tempo, ao decorrer das lutas, do cansaço, da fadiga, aquela igreja se esmureceu o seu amor. O seu amor por Cristo ficou menor. Era uma igreja sadia, boa, mas o amor já não era a mesma coisa, meu irmão. O amor já não era aquele entusiasmo, aquela busca por Cristo, aquela alegria, meu irmão. Já não era mais a mesma coisa. Deus ele diz, eu tenho porém contra ti, que volte ao teu primeiro amor. Como eu disse, às vezes ficamos igual Marta, presos ao trabalho por Cristo, e não temos tempo para amar o Cordeiro. Marta ficou tão presa ao trabalho, tão presa às obras, tão presa às coisas da igreja, mas o amor por Cristo começou a se esfriar. Meu irmão, não adianta você fazer um reboliço na igreja, fazer tudo na igreja se você não faz por amor. A base do cristianismo e a causa final do cristianismo é o quê? O amor. É por isso que Paulo ele é magnífico quando ele fala, não adianta você ter todos os dons. Paulo ele diz, você tem o dom de discernimento, você tem o dom de profetizar, você tem todos os dons, mas se você não tem o amor, meu querido, de nada vale. Ele diz, volte ao seu primeiro amor. Jesus ele diz à igreja de Éfeso, volte ao seu primeiro amor. Eu não estou falando que teologia correta esfria o crente, não, isso é uma falácia dos muitos aí fora, não. A teologia, ela mais aproxima-nos de Cristo do que nos afasta. Mas quando nós colocamos a ortodoxia, a teologia, acima do amor de Deus, nós estamos errando. Tudo que é colocado acima de Cristo é um erro. O primeiro mandamento da Bíblia é, amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Ame mais a Deus do que todas essas coisas, meu irmão. Então ele traz essa exortação à igreja de Éfeso. É a mesma coisa que um casamento, meus irmãos. Um casamento, quando nós vemos, o homem e a mulher, eles podem ter a ortodoxia do casamento, sem traição, sem desvio, aquele casamento correto, aquele casamento firme, aquele casamento que as pessoas de fora olham e falam, eu queria ter um casamento igual. Só que quando chega em casa, um não olha para a cara do outro. O amor se foi. Não tem mais aquela alegria, aquele prazer de você ver a sua esposa e você se alegrar por ela, de você buscá-la ou vice-versa.
de você amá-la ou amá-la. É isso que Cristo está falando. Volte ao primeiro amor. Ele diz, nada substitui o amor verdadeiro de Cristo. Trabalha, perseverança, teologia ortodoxa, até sofrimento por Cristo, não vale o amor verdadeiro de Cristo. Ele diz à igreja de Éfeso, volte ao primeiro amor. Essa igreja estava perdendo algo vital, de suma importância, mas substituindo esse algo vital por Cristo. Devemos voltar ao primeiro amor. Existe uma frase de um pregador puritano chamado Jonathan Edwards. Ele diz já na sua época, século XVIII mais ou menos, ele diz assim a frase: temos muita luz na cabeça e pouco fogo no coração. Temos muita luz na cabeça, meus irmãos, e pouco fogo no coração. Nós precisamos entender que o Evangelho de Cristo, ele anda em equilíbrio. Precisamos ter a teologia ortodoxa e o fogo do Espírito Santo. A teologia que nos dá discernimento para saber o que é certo e errado, como os bereanos faziam. E precisamos ter o fogo do apóstolo Paulo, que pregava o Evangelho com amor, que pregava Cristo crucificado, que vinha a Ele, não importa as necessidades, amava Cristo com todo o seu coração. Faça uma análise, onde caístes, igreja de Éfeso? É isso que ele diz. No mundo é assim, temos muitos homens, PhDs, doutores, mestres, mas que abandonaram o primeiro amor. Também temos homens, PhDs, mestres que amam a Cristo, mas alguns começaram a se moldar e começaram a virar como aquela mulher de Jó, mulher de Ló, virar uma estátua ali, e já não tem mais movimento para com Cristo, não tem mais movimento para com Deus. Deus, ele diz, voltemos ao primeiro amor, igreja de Éfeso. E agora a parte 5, já partindo para o final, Deus, ele nos dá uma esperança. Preste atenção comigo. Lembre-te, pois, onde caístes, arrepende-te, pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeste. Jesus, ele nos dá uma chance, ele diz, volte ao seu primeiro amor. Lembre onde você caístes, e volte às primeiras obras por Cristo. Lembra quando o seu coração fervia por Deus, quando você vinha aos cultos, e você ainda depois do culto via para aquela vigília de oração, mas com fervor por Cristo. Jesus, ele diz, volte, se as primeiras obras. Ele nos faz um convite, ele nos dá uma chance. Volte ao seu primeiro amor, igreja de Éfeso. Tenha o discernimento de espírito, tenha a teologia saudável, tenha o fogo por evangelho, mas volte ao amor por Cristo. Coloque ele no pedestal da sua vida e volte ao primeiro amor. Agora ele vai dizer, tirar o candeeiro, aqui ó, se você reparar comigo, quando não, brevemente a te virei, se não voltar ao seu primeiro amor, é claro, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependesse. Ele diz que iria mover o castiçal, o que dá luz a nós de lugar. Jesus aqui, ele é brilhante porque ele faz uma analogia. Em Éfeso, a cidade de Éfeso, ela havia sido movida do lugar estratégico, do ponto de estratégia, do lugar comercial onde ela estava, por causa de um sedimento que obstruía o rio que cortava a cidade. Esse rio era o que dava base para o comércio da cidade ser bom. Aquele local era estratégico para aquela cidade. É por isso que ela era uma cidade viva, pulsante. Ali as pessoas iam para Éfeso, ali tinha muito comércio, ali muitos povos se reuniam ali. Era uma cidade literalmente numa localização vantajosa. Mas o que acontece? O rio se seca. O rio era a base principal do comércio de Éfeso. E a cidade de Éfeso, diz os historiadores, que ela é movida de lugar. E ela é esquecida. Deus, ela faz essa analogia a nós. Nós devemos ser uma igreja viva, pulsante, ter um lugar de destaque na nação, na sociedade,
Porém, se nós não voltarmos ao primeiro amor, Ele nos exorta mais uma vez que Ele vai nos trocar de lugar, da mesma maneira que Ele trocou a cidade de Éfeso e colocou esquecida de canto, fria, quase partindo a óbito. Então Deus, Ele diz, devemos voltar às boas obras. Essa igreja, nós vemos que era uma igreja pulsante, hoje já não é mais viva a igreja de Éfeso. Talvez não sabemos se ela não voltou ao primeiro amor, se sim ou não. Mas Deus nos dá uma esperança agora. Voltemos ao nosso primeiro amor, igreja. E agora na parte final, versos 6 e verso 7, se você acompanhar comigo, Deus, Ele nos dá uma última esperança. Ele nos dá uma esperança, Ele diz assim para nós: tens, porém, isto, que aborreceste as obras dos nicolaítas, aos quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-te-ei de comer a árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Jesus, Ele está falando para aquela igreja. Ele diz, nós temos algo em comum. Vocês odeiam os falsos profetas da mesma maneira que eu odeio. Vocês têm uma boa teologia da mesma maneira que eu quero que vocês tenham. Vocês têm o discernimento de espírito. Vocês têm tudo que uma igreja perfeita de Cristo tenha. Mas Ele diz, volte ao seu primeiro amor. Meus irmãos, Jesus, Ele está falando para nós, devemos ter esse amor por Cristo. O amor que salva, o amor que nos dá poder para pregar o Evangelho, o amor que nos coloca de frente ao mundo, e que viramos de frente ao mundo e pregamos o Evangelho de Cristo Jesus. E agora Ele nos dá a última esperança, ao que vencer, dar-te-ei de comer a árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Ao que vencer neste mundo, Deus vai nos dar uma vida eterna. A árvore da vida que está no Santo dos Santos está reservada para a igreja que busca a Deus com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma. Meus irmãos, que nós viemos praticar hoje o amor por Cristo. Que nós viemos ser uma igreja sadia, ortodoxa, verdadeira, mas que nós viemos também ser uma igreja que busca a Deus e se entregue a ela com todo o nosso coração. O amor é a base de todas as coisas. Cristo morreu por nós, por amor. Que nós viemos ter esse amor, que é o amor ágape, o amor incondicional de Deus. Amém, meus irmãos? Que os irmãos venham ficar com essa mensagem e reflitam nesta manhã. Deus abençoe a todos.